esportiva de todo o Brasil rasga elogios ao Flamengo. O Flamengo atropelou o Vasco 6-1, vitória histórica. 6-1 pro Flamengo. Que fase que tá o Flamengo! E uma partida que entra para a história do clássico 2 milhões. Um chocolate do Flamengo, Malinho. Que chocolate do Flamengo no Vasco hoje no Maracanã. E os jogadores do Flamengo falaram após a goleada em cima do Vasco. Vamos. Que isso, Davizinho? Que golaço! Bora. Pedro me ensinou, Pedro. Bora, David. Ensinou ele, Pedrão. Pedro me ensinou. Canhota do Pedro morto. Craque da bola. Pedro me ensinou, Pedro. É nóis, vamos, cara. Vamos, hein. Bom demais, cara. Isso mostra a força do nosso grupo e a gente sai fortalecido mais ainda para esse campeonato tão difícil. E agradecer mais uma vez o apoio da nação, que ela foi fundamental. Feliz pela vitória. Vamos! Eu não sou bad boy, mas eu vou colocar um óculos aqui. Chega mais, Nação na manhã desta segunda-feira, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. A imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo após essa grande vitória do Mengão em cima do Vasco. 6-1, que chocolate, meus amigos. Olha, o Vasco passou uma vergonha tremenda no Maracanã. Bom, vamos aqui analisar, mas eu gostaria que você já chegasse, primeiramente, escrevendo aí a sua risada nos comentários, mas coloque também aí a sua cidade, qual cidade você está assistindo nossos vídeos, se você está no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Sergipe, Alagoas, Tocantins, Rio Grande do Sul. Escreva pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo, dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? E também corre aqui rapidinho, aperte o botão aqui embaixo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui no canal Meu Mengão React nós vivemos Flamengo. Você, ó, é flamenguista de verdade, eu convido você, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Dê aquela moral aqui no nosso canal. Eu vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, ao canal ESPN Brasil, apito final, canal do Pilhado, link na descrição como crédito. Vamos juntos na manhã dessa segunda-feira então analisar a imprensa esportiva falando sobre essa grande vitória do Flamengo em cima do Vasco. A gente começa com o clássico dos milhões. O Flamengo atropelou o Vasco 6-1, vitória histórica. A maior do rubro-negro no clássico, na história dos Brasileirões. Vamos lá, o Pedro Henrique Torre é quem chega com as informações. Valeu, pessoal, aqui no Maracanã, na volta do Campeonato Brasileiro, um massacre rubro-negro em cima do Vasco, 6-1 para o Flamengo. O Flamengo agora tem 14 pontos na competição, está no topo da tabela, ainda tem que organizar muita coisa, jogos a fazer de adversários, todo mundo tem que se assentar, mas o Flamengo está na disputa pelo título brasileiro. O Vasco com 6 pontos em 7 jogos, uma situação difícil, e o técnico Álvaro Pacheco estreou no panorama muito complicado, derrota de 6-1 para o rival, uma goleada histórica do Flamengo. Começou com um gol do Vasco, Verratti logo aos 8 minutos abriu o placar no Maracanã, mas o Flamengo em seguida começou a enfileirar gols. Cebolinha fez o gol de empate do Flamengo, logo em seguida o Pedro virou para 2-1, Davi Luiz ainda no primeiro tempo fez 3-1 e o João Vitor foi expulso por uma falta em De La Cruz. Com -1, situação difícil para o Vasco. Na segunda etapa, aí o Flamengo começou a ampliar, Arrascaeta, depois Bruno Henrique e no finzinho o Gabigol, que entrou com a camisa 99, reencontro com a torcida, foi a primeira vez que ele entrou depois da polêmica com a camisa do Corinthians, entrou, fez o gol, 6-1, alegria total rubro-negra nesse massacre no Maracanã. Ouvimos esses personagens e agora você acompanha. É gratificante vestir essa camisa e ter a oportunidade, não só como jogador, mas como ser humano, de estar participando de um derby tão grande como esse a nível mundial. Depois é fazer parte da história, sem dúvida nenhuma, motivo de orgulho para qualquer jogador de futebol, e hoje a gente sai daqui muito feliz, principalmente pela retomada mental dentro da partida. Você começar um derby, você já toma um gol ali logo no início e você conseguir ter a consciência, a tranquilidade de continuar com o plano, plano que já tinha sido montado para antes da partida. Isso mostra muita maturidade na equipe. Depois a consciência de manter a humildade dentro da partida e manter jogando da mesma forma e tentando gol a todo instante.
sem gracinha, sem pensar que a gente é mais do que aquilo que a gente deveria pensar. Então acho que isso me dá muita alegria de fazer parte de um grupo desta maneira, porque a temporada não acabou, mas a gente se encontra agora num momento muito mais coeso e muito mais consistente do que aquilo que a gente vinha apresentando há um mês atrás. Nestes momentos de dificuldade e de vergonha, que a culpa é minha, o grupo tem que se unir, não se pode dividir. O elenco lá dentro é uma altura que eles têm que se unir e perceber o que é que nós temos de fazer para pôr o Vasco no patamar que merece. E não poder arranjar desculpas aqui, o único culpado sou eu. E foi o que eu disse, nós temos agora que aproveitar. Aproveitar não é o termo correto, é perceber o que é que nos aconteceu, unir-nos e perceber que temos de trabalhar, focar, comprometer-nos com aquilo que é diariamente dar-me o máximo pelo Vasco e nada de lamentações, nada de desculpa. É morrer pelo Vasco, só assim é que vamos ser capazes de pôr o Vasco nos patamares que merece. Isso foi o que eu disse a eles e para eles principalmente perceber que hoje estamos envergonhados, hoje o grande culpado sou eu, mas amanhã temos que iniciar já um próximo desafio. E temos que já no próximo desafio dar uma resposta. E só podemos dar uma resposta se trabalharmos de forma séria e comprometida. Então é isso, agora a nova paralisação no Campeonato Brasileiro. O Flamengo recebe no dia 13 de junho o Grêmio aqui no Maracanã e o Vasco, por sua vez, vai até o Allianz Parque também no 13 de junho, quinta-feira, enfrentar o Palmeiras. É uma estreia dura pro Álvaro Pacheco, hein? Pegar Flamengo e depois Palmeiras na sequência. Na história do Clássico foi a maior em Brasileirões, né? Em campeonatos brasileiros. Então foi 6-1, a maior era 4-0 no ano 2000, em 2023 teve 4-1 e em 2019 também este placar. A maior goleada do Flamengo sobre o Vasco na história, então superou um 6-2 de 1943. Claro que teve a expulsão do João Vitor, que muda a história da partida, mas estava 3-1 já, né? E o segundo tempo foi condicionado por isso. Mas Léo Jardim, por exemplo, fez várias defesas, inclusive de cabeça, que a gente viu agora há pouco. Mas o Flamengo jogou bem. Cebolinha, Rascaeta aparecendo, né? Pena que vai para a seleção, como alguns outros jogadores, no caso a seleção uruguaia. A gente não viu nenhum jogador do Vasco falando, porque depois da goleada eles não passaram na zona mista ali na saída do Maracanã para falar com a imprensa. Do lado do Flamengo, quem também falou foi o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz. E aí, quando o assunto é com ele, é aquela coisa, aquela pergunta: vem reforço por aí? O Flamengo ouviu os seus empresários, que são as pessoas que cuidam da carreira do Fabrício, nos passou que o jogador tinha interesse de ir para a Inglaterra. A gente foi, a gente sentou, como a gente faz com todos. O Flamengo se acertou com o time e depois, no ato subsequente, não teve o acerto entre o clube e o jogador. Isso às vezes, isso é difícil acontecer, que geralmente quando vão conversar com o clube, a situação do jogador, ela está sempre avançada. Para a gente foi uma grata surpresa, o dinheiro era bom, mas eu prefiro o Fabrício aqui. É um jogador que está hoje com convocação, já teve convocação de seleção brasileira, um jogador que a gente buscou, garimpou ali no Bragantino, que veio bem, tá super adaptado, um jogador que todo mundo gosta aqui, importantíssimo para o elenco. Então, para a gente não muda absolutamente nada. Lógico que o dinheiro seria bom, a gente poderia ter que ir no mercado para comprar outro jogador, mas não tem problema nenhum. Aqui a gente está muito feliz mesmo com a permanência do Fabrício Bruno. Agora, Marcos, sobre chegadas, muito se fala, especula no mercado lá fora, acho que saiu também, seria uma intenção, até um acerto do Flamengo com o Danilo, que está na Juventus, Oscar na China. Não tem também não, nunca teve, nem Danilo nem Oscar. Há interesse? Todo jogador que a gente que seja qualificado, que a gente possa analisar, a gente sempre analisa e vê. É muito ruim falar que o Flamengo não tem interesse de jogador de A, B ou C, porque você meio que desqualifica o jogador. Isso aí não é papel de dirigente nem do Flamengo. Então, simplesmente o que eu posso te falar é que nunca teve
nada em relação a esses 2 jogadores. Entendeu? Só isso. Mas não é um jogo, são 2 grandes jogadores. E o Michael? Não teve nada, absolutamente nada, também nada. Só que assim, eu não vou ficar na imprensa toda hora falando não tem nada, não tem nada, não tem nada, porque às vezes não tem nada no momento, numa sequência, por algum outro motivo, acontece ou se inicia até a transação do jogador, aí vai falar, não, como eu falei há um mês atrás, não sei. Então assim, a gente procura nesses momentos não se posicionar. Agora, Marcos, só uma questão que hoje houve o gol do Gabigol, ele entrou, voltou aqui ao Maracanã, fez o gol no finalzinho, fechou o 6-1. Alguma mudança na situação dele, eu digo em relação à parte contratual, alguma conversa no sentido, porque falta menos de um mês para ele poder assinar um pré-contrato, e nessa semana agora também ele vai à Suíça, tem a questão do recurso dele. Queria que você falasse um pouco sobre a situação contratual dele, se houve alguma mudança e se de quebra também houve alguma procura por ele de outro clube, porque também muito se especulou sobre isso e o Flamengo tem contrato com ele até o fim do ano. Eu acho que qualquer procura em cima do Gabriel, caso haja, só será feita ou efetivada depois por razões óbvias, depois do julgamento que vai ser no dia 7 na Suíça, que vai ser na sexta-feira. Então, assim, o Gabriel é um atleta que é do Flamengo, contrato até do final do ano. A gente, lógico que numa situação normal, já poderia, ou já deveria, ou já estaria com o contrato renovado. Não foi possível, por uma série de motivos, que independe dos motivos que estejam, mas eu acredito que depois da sexta-feira, com calma, com tranquilidade, a gente vai analisar e vai ver quais são os próximos passos em relação ao Gabriel. Muito bem, Marcos Braz, então, falando sobre o Gabigol, e depois de toda a polêmica envolvendo a foto com a camisa do Corinthians, o Gabigol voltou a jogar neste domingo e foi ele o autor do 6º gol que sacramentou a vitória do rubro-negro. Quando ele entra, ele é vaiado. Na hora do gol, ele é ovacionado. E na saída do campo, ele falou sobre a volta, o gol e a polêmica. Vamos ver o gol e a gente vai ver o que ele disse na saída de campo. Cruzamento do Wesley, ele completa. Na verdade, eu estou muito bem. Sei que muita gente quer estragar essa relação entre o Flamengo e eu. Saem muitas inverdades na mídia. Eu não posso ficar toda hora negando, senão fica chato da minha parte. Na segunda tela, ele continua em entrevista para a TV Globo. Já falei o que tinha que falar sobre a polêmica da camisa. Usei várias camisas de time, mas nunca usei camisa do Rio. Me arrependo, errei. Foi uma coisa sem pensar. Não teve nenhuma intenção. Eu estava tranquilo na minha casa. Todo mundo sabe do meu amor. Mas vai falar do Flamengo. Todo mundo sabe o quanto eu amo jogar aqui, o quanto eu amo jogar para essa torcida. Me identifico com o Flamengo. A questão para mim é essa. Eu amo jogar no Flamengo e espero ficar aqui por muito tempo. Aqui, Marília, em relação ao Gabigol, que fez o primeiro gol, e aí tem também a visão, né, de que ele pode jogar bola e voltar a jogar no Flamengo. Um chocolate do Flamengo, Marília Ruiz. A maior goleada da história de Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro. Ele precisa disso, entrar, aguentar a vaia, e ele aguentou, né? Aguentou quando ele entrou, aguentou quando ele fez, foi bater um escanteio aos 40 do segundo tempo, foi vaiado de novo. E ao fazer o gol, beijou várias vezes o símbolo do Flamengo, fez... Vai vir pro Corinthians, né? Eu acho que ele vai vir pro Corinthians. Bota o Flamengo lá, não bota o Corinthians lá no Ilustra, gente. Eu tô falando do Flamengo. É pra combinar com vocês. Acho que ele vai vir pro Corinthians. Agora tá o Flamengo. Bota lá, bota o Flamengo que eu vou perguntar. Bota o Flamengo lá. Bota o Flamengo lá fazendo o favor. Ele faz um gol oportunista de 9. Ele entrou no lugar do Pedro, fez um gol na pequena área, um cruzamento do Wesley. Esse é o gol do Verratti, que fez 1-0, e o Vasco parou aí, depois do 1-0 do gol do Verratti. Eu acho que o Gabigol, ele tenta uma coisa que é praticamente impossível. Não é nem conquistar a torcida do Flamengo, é conquistar o Tite. O que você acha do Gabigol em relação a ele voltar a fazer gol? Eu acho que ele precisa ser feliz. Jogar futebol, a gente sabe muito bem que futebol é estado de espírito também, não é só ganhar dinheiro, não. Menino. Não é só estado de espírito, você tem que estar feliz. Verdade. E o Gabigol, ele não está feliz, não adianta. O treinador lá, o Tite, vai fazer ele feliz? Pode até tentar, mas não vai mais.
A verdade é essa, o cara precisa... O ciclo dele encerrou, pra mim. Pra mim eu também acho, porque ele tá demonstrando isso. O Flamengo é uma grande equipe, tem um monte de jogadores ali, mas pra ele ficou pequeno, ficou grande, sei lá, a cabeça dele não tá mais ali. E que time hoje comportaria o Gabigol uma vez que ele acostumou a ganhar título? Não, mas não estamos nem... Pra ganhar título... mas é costume. Na verdade, a gente não está nem discutindo... acostuma rápido. A gente nem estamos discutindo quem vai ganhar título e quem não vai ganhar. Agora... É que o ambiente do Gabigol hoje do Flamengo é um ambiente difícil para ficar. Pode falar. Esse gol para ele também é importante, porque ele está há dias aí de descobrir se ele vai poder marcar na próxima semana, porque dia 7 tem o final do julgamento dele em relação ao... Pode ser que depois da data FIFA... Você viu que ele nem levantou a camisa, né? Porque se ele levanta, aparece o Corinthians embaixo. Verdade. Ele tá usando, ele usa, ele gosta, ele falou que no Mundial, foi da Copa do Mundo. Ele gostou, ele falou, eu usei aqui, foi um erro meu, mas 6-1 pro Flamengo. Que fase que tá o Flamengo, né? Acho que é a melhor goleada do Tite sendo treinador do Flamengo, aonde um clube que tem uma torcida incrível, é candidato a ganhar todos os títulos esse ano junto com o Palmeiras, que ganhou também de 2-1 do Criciúma. Pode ter certeza que é os dois clubes que vão buscar os títulos em relação a... Ô Igor, me conta aí, grande Igor, o que você pode falar em relação da volta do Gabigol com a torcida? E também, Igor, você aí, maravilhoso em relação ao torcedor Flamengo, que chiou, mas ao mesmo tempo, quando ele faz o gol, e ele é muito ídolo aí, né, Igor? Boa noite, craque Neto, a todos que estão no estúdio acompanhando também o apito final. Pois é, uma partida e tanto aqui no Maracanã, um jogo que com certeza vai ser assunto por muito tempo, até porque foi a maior goleada da história do Flamengo sobre o Vasco, esse 6-1. Respondendo sobre o Gabigol, ele entrou ali na reta final da partida, a torcida um pouco antes até tinha xingado ele fez o gol, beijou o escudo e aí nesse momento a torcida passou a aplaudi-lo e no final do jogo a reação foi completamente diferente, a torcida gritando que o Gabigol voltou, então ali em 30 minutos o cenário para o Gabigol mudou completamente. Ele foi de um jogador xingado que estava no banco de reservas a um jogador aplaudido e tendo o nome cantado pela torcida. E quem olha o placar pensa que o Flamengo foi superior desde o início, mas foi o Vasco que saiu na frente. Logo aos 8 minutos o Verratti marcou um bonito gol, mas foi só também. Depois disso o Flamengo passou a ser superior, já empatou com Cebolinha, que na minha opinião foi o nome do jogo, realmente jogou muita bola. Depois o Pedro, numa assistência do Cebolinha, virou a partida e ainda no primeiro tempo o Davi Luiz fez o terceiro gol, já construindo uma boa vantagem e a coisa ficou ainda pior para o Vasco quando nos acréscimos do primeiro tempo o João Vitor atingiu o De La Cruz com um carrinho e foi expulso. E aí, craque Neto, o Vasco teve que jogar o segundo tempo com um jogador a menos e deu no que deu. Ô Igor, pro Igor a pergunta, pra Marília Ruiz, pra Lívia Nepomuceno e depois pro Tadeu, essa imagem ficou bonita aí, parabéns aí. É o seguinte, ô Igor, como que faz o Vasco em quase... Ano passado só não caiu porque no último jogo o Fortaleza ganhou do Santos, certo? O Vasco já caiu 4 vezes, quase foi a 5ª. A situação da 777 é uma coisa absurda, a gente não entende absolutamente nada. Aí entra o presidente, que é o Pedrinho, não manda absolutamente nada e ele não consegue se desfazer disso. Houve a visão do Boina, que entrou o português, que ia mudar tudo. Mas a torcida do Vasco é uma torcida maravilhosa, uma torcida incrível. Mas a torcida não merece o time que tem, no meu ponto de vista. Eu acho que o time é muito fraco pela torcida que tem. Como é que a situação do Vasco depois de uma derrota como essa? E sempre há um problema sério depois de um clássico como esse. Primeiro você, Igor, depois a Lívia Nepomuceno, a Maria Ruiz e o Tadei também. Vamos lá, Igor. Eu acho que nem nos piores pesadelos o português Álvaro Pacheco imaginava estrear dessa forma, né? Ele que chegou ao Brasil tem mais ou menos 2 semanas, teve 9 sessões de treinamentos com os atletas e veio para esse clássico falando que o Vasco ia ter a intenção de competir de igual para igual com o Flamengo e com qualquer adversário daqui para frente, tentar impor o estilo do Vasco da Gama. Ele mudou a escalação, começou com 3 zagueiros, o Maicon, o João Vitor e o Léo. No fim das contas, nenhum dos 3 fez uma boa partida. O Maicon falha no primeiro gol,
O Léo também pareceu disperso, o João Vitor foi expulso. Então dá para dizer que a mudança do Álvaro Pacheco não deu certo. E além desses problemas técnicos do Vasco, há também a questão política que você citou. O Vasco atualmente tem uma liminar que tira as decisões do futebol das mãos da 777, a empresa americana, e no momento é o Pedrinho quem toca essas ações do futebol do Vasco, de treinador novo, diretor de futebol novo também, o Pedro Martins, que veio do Cruzeiro recentemente, mas essa estreia do Álvaro Pacheco com certeza foi muito ruim. O Vasco agora tem mais de uma semana aí de treinamentos até voltar a campo e na próxima rodada já tem uma pedreira. Enfrenta o Palmeiras fora de casa. Meus amigos e minhas amigas, dia 2 de junho de 2024. Vasco da Gama e Flamengo se enfrentaram no Maracanã. Em uma partida que entra para a história do Clássico 2 milhões, um dos maiores clássicos do mundo. E por quê? Porque o Flamengo conseguiu a sua maior vitória da história sobre o Vasco da Gama. 6-1. O Vegete abriu o placar para o Vasco e depois o Flamengo esgotou o estoque, culminando com um gol histórico. E esse é o detalhe que eu quero abrir esse comentário. O predestinado. Como é que a vida dá voltas, né, gente? Gabigol entrou no jogo. Foi a primeira vez, depois de toda aquela confusão envolvendo camisa do Corinthians e aquelas coisas todas, que ele entrou em campo. Entrou no Maracanã e o Tite foi extremamente inteligente para colocar o Gabigol no momento certo. Ele coloca o Gabigol quando o Flamengo já estava vencendo o Vasco por 5-1. Então isso ameniza o clima hostil que Gabriel Barbosa poderia receber no Maracanã. Foi uma sacada muito inteligente do Tite. Ele preservou o seu atleta e o colocou na hora exata. E aí, galera, Gabigol entra em campo, se movimenta, já arruma uma confusão aqui com o jogador do Vasco, outra ali, aquela coisa toda, aquele jeito Gabigol de ser, e ele volta a marcar. Depois de um bom tempo, Gabigol faz um gol que não foi um gol qualquer. O gol dele neste domingo foi um gol histórico. O predestinado apareceu de novo num momento histórico. Ah, por que isso, João Guilherme? Por que, minha gente? O Flamengo já tinha vencido o Vasco da Gama por 5-1, por 5-2. O Flamengo nunca tinha vencido o Vasco por 6 gols de diferença, com uma diferença de 5, né? 6-1, caracterizando o maior placar que o Flamengo já fez no Vasco. E o Gabigol fez exatamente este gol histórico, que dá ao Flamengo a sua maior vitória nessa história incrível entre Vasco da Gama e Flamengo. Ou seja, Gabriel Barbosa de novo entra para os livros de história, para os registros e vai para o Museu do Flamengo com mais um item. Ele marcou o gol que confirmou a maior vitória do Flamengo contra o Vasco da Gama. É impressionante isso. Tudo leva a crer, ou pelo menos levava até o dia de hoje, que a história de Gabigol no Flamengo estava caminhando para o final. Que ele poderia ser negociado agora no meio do ano, se aparecer alguma proposta interessante, o Flamengo pode negociá-lo, ou de repente no final do ano, quando terminar o contrato, ele não renovar e sair. Mas o gol que ele marcou contra o Vasco, com esse peso histórico, pode significar uma sobrevida e um renascimento para Gabriel Barbosa no Flamengo. E uma sintonia com o Tite. Em determinados momentos durante o jogo, quando o Flamengo ia fazendo os gols, a televisão mostrava várias imagens do Gabigol e do Tite se abraçando ali na hora da comemoração. Nada como um dia após o outro, né, gente? Nada como errar e aprender com os próprios erros. O Gabriel, ele está demonstrando que ele sentiu o golpe, que ele sentiu que vacilou, que ele pisou na bola. E ele vem tendo um comportamento que está ajudando a facilitar todo esse processo. Ele não entrou, ele está por baixo, no jogo com o Amazonas, depois no jogo com o Milionários, não entrou, tal, aquela coisa toda, ficou na dele, apareceu apenas quando antecipou a notícia de que o Fabrício Bruno ia ficar no Flamengo, não falou nada além disso, e ele está quietinho, está na dele, trabalhando, fazendo dele, sabe que está em baixa, sabe que está sem moral, mas aí ele reaparece, e de novo num momento especial.
aquele apelido predestinado, aquela coisa toda, ele retornou hoje, porque ele de novo foi um predestinado. O Pedro hoje é titular absoluto do Flamengo. Não dá para tirar o Pedro do time. O Pedro é uma máquina de gols. Hoje, de novo, foi lá e fez a função dele. Mas cá entre nós, é muito importante e muito bom para o Tite ter um jogador como Gabigol no banco de reservas e poder usá-lo em determinados momentos da partida, principalmente em jogos grandes, em jogos difíceis, onde ele historicamente vai muito bem. Então é por isso que eu digo, vem aí grandes jogos até o final do ano. Grandes decisões. Nesta segunda, 13h, vamos conhecer a chave das oitavas da Libertadores. O Flamengo conhecerá o seu adversário, que provavelmente vai ser um bicho grande, um bicho feio. Vem adversário difícil por aí. E você tem um cara como o Gabigol querendo colaborar na dele, no banco de reservas, para poder entrar em um jogo, é uma arma que pode fazer diferença. Quem sabe esse placar hoje histórico no clássico Vasco e Flamengo tenha significado um renascimento de Gabigol no Flamengo. Quando ele entrou, por isso que eu elogiei o Tite. Acho que o Tite foi de uma sabedoria muito grande. Ele percebeu, o Flamengo tá metendo 5-1 no Vasco, a torcida tá feliz da vida, é a hora de botar o Gabriel. Ele vai ser vaiado? Vai, mas muito menos do que, por exemplo, se o Flamengo tivesse vencendo por 1-0, não tivesse jogando bem, ou se tivesse 0-0, ou se o jogo tivesse complicado. Botar o Gabriel naquele momento era vaia com o Maracanã em cima dele. Quando coloca num 5-1, ameniza. Uma parte vaiou, outra parte aplaudiu, teve faixa, teve cartaz, porque é impossível negar que ele é um ídolo histórico. Ele para sempre ficará nos registros do Flamengo, no Museu do Flamengo, incrível, épico, memorável, aquela coisa toda. E aí ele entra e não recebe aquela carga toda que poderia. E faz um gol, que, repito, confirmou a maior vitória do Flamengo contra o Vasco da Gama em todos os tempos. Pode ter significado um renascimento de Gabigol. E pode ter significado também o jogo de hoje, uma retomada. Eu, há pouco tempo, fiz um vídeo aqui criticando a fase do Arrascaeta, enaltecendo as suas qualidades, como tem que ser, mas ele não vinha jogando bem, né, gente? Algumas lesões, abaixo do seu nível. Hoje, o Arrascaeta acordou. O deboche voltou. Agora, curioso, ele começou mal o jogo. Teve um lance que ele bateu um escanteio, bola rasteira, que ele deu no pé do Payet. Ali é algo que a gente nunca viu o Arrascaeta fazer. E parece que aquele lance fez com que ele acordasse, ele despertou. Ele falou, tô mal, hein? Não, assim não dá, vou voltar. E aí ele voltou. Logo depois, ele participa do gol de empate do Flamengo. Quem é que toca a bola por cima para o Cebolinha pegar de primeira e fazer um golaço? Arrascaeta. Como sempre, participando de gols e de jogadas importantes. E depois, principalmente no segundo tempo, ele deitou. Ele estava num playground, distribuiu passes, deu um lindo passe para o gol do Bruno Henrique. Né? O Flamengo hoje viveu uma noite nostálgica, relembrando um pouco 2019, que a galera tanto gosta. Gabigol fez gol histórico, Bruno Henrique fez gol importante, Arrascaeta voltou a jogar bem. Então hoje foi um clima realmente muito favorável para o Flamengo no Maracanã, pegando um Vasco da Gama que até começou bem na estreia do técnico Álvaro Pacheco, fez um golaço com o Verratti, mas depois, logo que fez o gol, não conseguiu manter o seu esquema de marcação defensivo e sucumbiu diante de um Flamengo que é muito melhor do que o Vasco já há bastante tempo, né? E o Flamengo hoje impôs a sua maior categoria e o Vasco, gol a gol, foi se enfraquecendo, foi sucumbindo e o Flamengo foi encontrando cada vez mais facilidade. Então o Flamengo hoje teve Gabigol renascendo, Arrascaeta reaparecendo e o Tite, hein? E o Tite? Você aí que está vendo esta live, você aí que entrou naquela onda, tem que mandar embora, não combina com o Flamengo, não tem nada a ver. Minha gente,
a temporada do Flamengo até agora, os números são impressionantes. São apenas 3 derrotas. O Flamengo ganhou um campeonato carioca invicto. O Flamengo se classificou na Copa do Brasil. O Flamengo deixou a desejar na Libertadores, é fato, se classificou em segundo, mas o Flamengo se classificou para a sequência da Libertadores da América. E o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Estamos na metade do ano, entramos no mês de junho, e o Flamengo do Tite, até agora, ele teve um início, uma subida, jogou bem. Final do Campeonato Carioca, início da Libertadores, ele começa a cair, ele cai, estabiliza e depois volta a crescer, principalmente a partir do momento que Cebolinha, que é um jogador fundamental no esquema do Tite, volta. E hoje, com a volta do o futebol que ele sabe, as coisas no Flamengo fluem melhor. Quando o Arrascaeta está bem, o Flamengo joga melhor. O jogo sai dos pés dele. Ele é o grande maestro. Então o Flamengo do Tite, que já esteve em alta, caiu, agora está de novo num viés de alta. Este foi o 5º jogo seguido sem derrota do Flamengo. O desempenho é muito criticado, mas vale lembrar que recentemente o Flamengo teve grandes jogos contra Corinthians e contra Bolívar. Foi mal contra o Amazonas, mas foi bem contra o Milionários. E hoje, simplesmente, massacrou o Vasco da Gama. Então, o trabalho do Tite é um trabalho que, num primeiro momento, até pela característica dele, pode não agradar a torcida do Flamengo, mas é um trabalho consistente. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Então, você que entrou na onda que muita gente surfou, tem que mandar embora, tem que não combina com o Flamengo, é um retranqueiro, aquela coisa toda. Quem acompanha o trabalho deste canal sabe que aqui isto não aconteceu. O Flamengo oscilou. O Flamengo jogou mal. O Flamengo teve jogos ruins, mas o Flamengo também teve jogos bons. O Flamengo teve bons momentos. E no todo da temporada, o Flamengo está muito bem. O Flamengo está conseguindo se encontrar e encaixar uma forma de jogar. Quando o Gerson foi para o lado direito, quando o Cebolinha voltou ao time pela esquerda, Pedro em grande fase na frente, De La Cruz na média, fazendo uma temporada muito boa, uma temporada de estreia no futebol brasileiro, em que ele está se adaptando aí no país. O Flamengo tem um time de muita qualidade, um elenco com muitas opções, e o Tite, aos poucos, vai conhecendo o Flamengo. O Tite nunca trabalhou no Flamengo. O Tite nunca tinha trabalhado no Rio de Janeiro. É diferente você enfrentar e é diferente você trabalhar naquele time, você morar naquela cidade, você viver aqueles hábitos e costumes. E o Tite, aos poucos, ele vai entendendo o que é o Flamengo. O time do Tite sempre, até porque isso é uma coisa que ele não abre mão, será competitivo, marcará forte, procurará dar pouco espaço na defesa, tomará poucos gols, como o time do Flamengo realmente vem tomando poucos gols, né? Inclusive nos últimos jogos, o único gol que o Flamengo levou, nos últimos 5 jogos, se eu não estou enganado, foi esse do Vasco aí do Verratti. Ou seja, com o jeito Tite de ser, ele vai entendendo o Flamengo vai entendendo o Tite, a torcida cobra desempenho, os resultados, no geral, na temporada, na maioria, eles são bons, e o desempenho, ele ainda é irregular, mas começa a aparecer. Então, nada de assodamento, precipitação, não deu certo, tem que mandar embora, começar tudo de novo, pagar multa. É fundamental uma sequência de trabalho. E o Tite tem tudo para ser um treinador que depois de 13 anos, o Flamengo vai conseguir manter de janeiro até dezembro. O último a acontecer isso, Vanderlei Luxemburgo, em 2011. Ele tem tudo para isso.
Que chocolate do Flamengo no Vasco hoje no Maracanã. É aquele jogo que você comemora, né? O torcedor comemora pela vitória, pela goleada, claro que foi uma goleada histórica no Flamengo. É a maior goleada da história do clássico, 6-1 Flamengo, no Maracanã, que ganha o elemento ainda com a virada, porque o Vasco começou na frente e depois o Flamengo fez um atropelo no Maracanã. Agora, uma coisa que é bom a gente deixar bem claro é que essa vitória, essa goleada do Flamengo, ela tem ainda mais sentido, ainda mais motivo de comemoração. Por quê? Porque além de alavancar o Flamengo rumo à liderança do Campeonato Brasileiro, Flamengo hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, o líder absoluto. Além disso, além de motivar o time do Flamengo, além de botar de uma vez por todas na cabeça do Tite que esse Flamengo tem que ser ofensivo, que esse Flamengo tem que atacar, que esse Flamengo não tem que se retrancar depois de fazer gol. Além de tudo isso, o Flamengo, ele afunda o seu maior rival numa crise. O Flamengo hoje, se tem um jogo que é digno de rebaixamento de um clube que está lutando para não cair, é uma goleada de 6-1 para o seu maior rival. Essa goleada do Flamengo hoje sobre o Vasco, ela joga uma pressão no adversário, ela transforma o psicológico do Vasco ainda mais. Se o Vasco já estava lutando para não cair, se o Vasco já está lutando para não ficar na zona do rebaixamento, a situação do Vasco só piorou. E ó, uma coisa eu quero deixar bem clara, hein? Tem que elogiar o Arrascaeta sim, e eu vou falar do Arrascaeta. Tem que falar do Pedro sim, eu vou falar do Pedro. Tem que falar do gol do Gabigol. Agora, quem eu mais valorizo nesse jogo de hoje, no time do Flamengo, se chama Everton Cebolinha. Por quê? Primeiro, que eu já critiquei muito esse cara. E eu sou sujeito homem para assumir. Não sou igual a um bando aí que criticava e depois não fala nada. Quando o Cebolinha chegou, ele vinha muito mal, né? Junto ali com o Sampaoli, péssimo. E eu falava, como é que pode? Esse cara não tá jogando nada e custou 75 milhões de reais. Agora, meu amigo, na hora que o bicho tava pegando, quem chamou a responsabilidade? Quem chamou o jogo? Foi o Cebolinha. O Pedro fez gol e deu assistência depois. O Arrascaeta fez gol e fez linda jogada pro gol do Bruno Henrique depois. Agora, na hora que o Flamengo tava perdendo, de 1-0 pro Vasco, no Maracanã lotado, o Cebolinha chamou a responsabilidade. O Cebolinha faz o gol de empate, depois o Cebolinha dá uma excelente assistência pro Pedro. É um cara que com o Tite, ele cresceu muito nesse time do Flamengo. Tem que dar méritos pro Tite, porque ele cresceu muito nesse time do Flamengo com o Tite. Vamos lembrar que o Cebolinha foi o principal jogador, o principal destaque da seleção brasileira na Copa América, quando foi campeã a seleção brasileira, se eu não me engano, em 2019. Eu acho que foi. O Tite deu chance pro Cebolinha, o Cebolinha foi o grande destaque daquela Copa América e agora o crescimento do Cebolinha com o Tite é impressionante. Parece que o Tite deu a confiança que o Cebolinha precisava. Eu digo hoje, pode ter Gabigol, pode ter Bruno Henrique, pode ter Luiz Araújo, pode ter quem for. Hoje não dá pra tirar Cebolinha e Pedro do ataque titular do Flamengo. Não dá. Cebolinha vem sendo decisivo, Cebolinha vem chamando a responsabilidade e hoje, na hora do vamos ver, quem chamou o jogo, quem decidiu foi ele. Agora, é aquilo, Pedro, Arrascaeta, a gente tem que falar. Por quê? Porque o Pedro, a gente tá falando de um jogador que em 26 jogos na temporada tem 22 gols. O Pedro tem quase um gol por jogo, o que o Pedro alcança nessa temporada. O Pedro dá assistências, o Pedro tem sido participativo. O Pedro é outro que com o Tite foi bancado e ganhou confiança nesse time do Flamengo. Eu era um que defendia o Gabigol como titular. Não dá pra você tirar o Pedro hoje. O Pedro é o cara que tá fazendo gol. O Pedro é o cara que tá chamando a responsabilidade e a assistência dele pro Arrascaeta hoje. Que passe lindo também. Que passe lindo. O próprio Dudu Campos tá botando aqui, ó. Com o Pedro em campo, não tem placar em branco. Daí, nação, é isso daí, hein? Mengão, então, decolando líder do Campeonato Brasileiro 2024. A expectativa é muito boa se o Flamengo continuar nesse viés de alta, progredindo o seu futebol. Meus amigos, ninguém para o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Claro, a gente tem que esperar, tem que aguardar. Vamos ver as próximas partidas do Mengão. Lembrando que o Flamengo volta somente agora na quinta-feira para começar os seus treinamentos para preparação para a próxima partida, né? Como vai ter a data FIFA,
técnico Tite deu esses dias de folga pro Mengão. O Mengão volta somente a treinar na quinta-feira. Então é isso daí, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Uma ótima segunda-feira para todos vocês. Deixa o seu like, se inscreva no canal e coloca a sua risada aí nos comentários pro Vasco, tá bom? Tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.